Não se espanta que eu sou pálida mesmo. Aí eu vou maquiar contigo e vou te contar uma história da minha adolescência e tudo mais, que mudou. Depois de um tempo que eu fui me tocar, mudou a minha vida. Depois de um bom tempo. Porque pra quem não sabe, eu entrei na faculdade, não sabia nem como ia pagar a próxima parcela. Não tinha computador, não tinha informação. Na escola eu vi o pessoal falando de Enem, mas era o primeiro ano de Enem, salvo engano, e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, era uma situação meio complicada. E eu sabia muito o que fazer. Todo mundo ali da sala de aula perguntando: o que você vai fazer, o que você vai estudar, o que você vai fazer na faculdade. Eu nem sabia o que eu ia fazer na faculdade, na realidade eu não sabia se eu ia conseguir fazer faculdade. A única coisa que eu sabia, que eu tinha plena consciência, que a única maneira de eu mudar minha realidade da época era através dos estudos. Sem isso, eu não ia mudar a minha realidade, porque eu sabia que o único agente transformador na minha vida seria isso. Meu inconsciente, eu sabia, o único jeito que eu vou conseguir mudar a minha realidade é fazendo faculdade. Aí todo mundo perguntando, não sei o que, não sei o que. Aí um fulaninho de tal perguntou assim pra mim: Carla, você vai fazer o que na faculdade? Eu falei: direito. Porque na realidade, pra te falar bem a verdade, a única pessoa que eu tinha mais contato próximo da minha família que tinha se formado era meu tio. Os filhos dele eu não sabia muito se já tinha se formado ou não, porque também não tinha celular para você manter contato, né? Então, eu sabia que ele tinha se formado de direito, tinha mudado a vida dele. Na época eu falei: direito, vou fazer direito. Aí o fulaninho falou assim: cuidado, viu? Porque fulaninha de tal vai fazer direito também. Eu falei... Na hora eu fiquei muito chateada. Foi uma comparação, acho que uma comparação muito cruel, até porque... que mudaria na minha vida que fulana também ia fazer direito? Que mudaria na vida dela que também fulano fosse fazer direito? Que eu ia fazer direito? Mas esse é o tipo de comentário que você enfrenta no dia a dia, né? E se a gente for deixar isso parar, não vai rolar. E aí foi o que eu vim aprendendo muito na advocacia. Que vai ter um monte de gente pra te criticar, mas pra fazer... E que as pessoas sempre vão te colocar no lugar de comparação, principalmente se você for mulher, diversos aspectos, inclusive físicos, né? Essa é a questão. E aí, eu fiquei muito chateada, mas quando eu entrei na faculdade, que eu nem sabia como ia pagar a próxima parcela da mensalidade, muita gente falava: não, é muito difícil. Inclusive minha mãe. Minha mãe me apoiou sim, depois que eu entrei na faculdade, mas antes ela fez uma propaganda contra. Ela falava: é muito difícil, tem a prova da OAB, vai que não passa na prova da OAB. Só que eu sempre fui muito estudiosa, modéstia à parte, né? Não era a melhor aluna da sala, mas eu fazia o que eu podia dentro do que eu podia. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um pensamento de que todo mundo que me perguntasse: e a OAB? Eu ia falar: vou passar. Todo mundo que me perguntava: e a OAB? Eu falava: vou passar. Porque também era uma autoafirmação. Muita gente pode ter achado que era ego, né? Mas eu entrei na faculdade falando e pensando que aquela prova não me daria medo e que eu ia sim passar na faculdade, na OAB. Tanto é que eu passei na minha primeira prova que eu prestei no 9º semestre e com muita ajuda divina. Passei. Ok. Quando eu comecei a advogar, eu tinha um escritório de porta com a ajuda de muitas pessoas e eu tive que sair desse escritório, eu não tive como manter financeiramente durante aquele período que passamos em 2020, vocês sabem bem qual que eu tô falando. E eu falei assim: bom, antes eu tinha a porta do escritório, que veja que já não estava funcionando muito bem, porque se eu não conseguir continuar com o escritório lá é porque não estava 100%. E aí eu falei: bom, se eu tinha uma porta de escritório, agora eu não tenho mais, eu vou ter que criar minha porta de escritório. Foi quando eu comecei a postar nas redes sociais. Você acha que também foi flores? Não foram flores, tá? Foi muita piadinha de gente próxima, de gente distante. Até hoje eu ouço piadinha, às vezes quando eu chego nos ambientes. Porque pra te incentivar, 2 ou 3, tá? Então eu sempre tive incentivo quando eu comecei a postar nas redes sociais. Da minha esposa, minha mãe, do meu pai de santo. E, inclusive, ele falava assim pra mim: um monte de gente vai fazer piadinha, mas você não pode parar, você vai ter que continuar. Porque se você for depender disso, você vai parar mesmo, entende? E aí que as redes sociais mudaram minha vida. Foi aqui que eu mostrei o meu trabalho, que várias pessoas começaram a ver, que eu comecei a frequentar. Por exemplo, eu não ia na OAB quando eu tava na subseção de São Miguel Paulista. Quando eu vim pra Guarulhos, eu comecei pra OAB, conheci pessoas, porque eu não conhecia ninguém aqui.
Eu não morava aqui, quem morava aqui era a Carla. Eu não morava. Pra quem não sabe, minha esposa chama Carla, tá? Porque às vezes você não me conhece, tá vendo esse vídeo aí. E aí as pessoas começaram a me conhecer da OAB. Aí olharam o meu trabalho, começaram a seguir o meu trabalho. E ali começaram a vir muitas parcerias. Que eu tinha feito o... Ó, já tô mais normalzinha, não tô tão amarela. Eu tinha feito as redes sociais para falar com o cliente. Mas no fim eu comecei a falar com outros advogados e comecei a ter muitas parcerias. E aí fui dar aula, tudo por conta das redes sociais. Palestra por conta das redes sociais, aula por conta das redes sociais, gravei em pós por conta das redes sociais. E também networking, né? Contatos que eu tinha de pessoas que olhavam o meu trabalho e gostavam do meu trabalho. Podia não gostar de mim, mas do meu trabalho gostar. A advocacia, ela exige da gente mais do que conhecimento técnico. Minha obrigação é saber conhecimento técnico. Eu tenho que saber ter conhecimento técnico, eu tenho que estudar constantemente. Eu tenho. É minha obrigação. Mas não é só isso. A advocacia, ela tem que ser empreendedora. E eu fui aprender isso depois que eu fiz um curso de mentoria de carreira com dinheiro que eu comecei a conseguir por conta dos meus contatos nas redes sociais e também por conta de pessoas que eu conhecia que foram me indicando clientes. E aí, quando eu comecei a fazer que rede social, que eu fui começar a ver benefício, não era só um salário mínimo, antes eu só fazia benefício de um salário mínimo. Então, não deixa ninguém te parar, as pessoas vão querer te esculhambar. Me zoam até hoje, às vezes. E uma vez eu até falei, meu pai de santo, eu falei, eu postei um vídeo assim, fulana falou que eu tava louca. Ele, pois é, para falar que você tá louca, um monte vão falar. O importante é você não parar. Não parei, de fato. Fiz mais e tenho feito mais do que eu tinha me comprometido com as redes sociais, porque eu acredito que seja um potencial muito interessante aqui. Tenho compartilhado minhas experiências, tenho compartilhado os meus conhecimentos, tenho conhecido pessoas incríveis, tenho feito boas parcerias. Não é só flores, porque às vezes também, gente, pra falar bem a verdade pra vocês, nua e crua, às vezes é um saco. Às vezes você faz um conteúdo muito legal que você não acerta. Você dá uma errada legal, você acha que você tá abalando bambu e o negócio não vai. Mas valeu tudo a pena e vai continuar valendo a pena. Aí, por que eu tô falando isso? Eu vi um vídeo esses dias, eu gosto de ver podcast, né? Falando que um advogado que não tem rede social não está no mundo. E o cara, assim, de sucesso financeiro. Aí uma pessoa comentou assim, nos comentários, né, do YouTube. Nada a ver, porque eu tenho muitos anos de advocacia, tenho muitos clientes, sou muito próspero, sem isso de redes sociais. Tudo bem, às vezes você é um em 1 milhão, a agulha no palheiro. Às vezes a gente também não sabe os contatos que essa pessoa teve. Então é isso, gente. Se você for depender de ter só pessoas para te incentivar a fazer seus projetos, pode ter certeza que isso não vai ser possível. Porque também nem todo mundo quer te ver legal, né? Não que eu tô milionária, nem nada disso. Aí se você for depender só de incentivo, às vezes você não vai ter só incentivo. Às vezes quem vai te incentivar é só você. Às vezes o incentivo vai vir de quem você nem imaginava. Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente consegue... Não devia ser assim, não devia ser igualitário. Todo mundo ter as mesmas condições. É aquela coisa de equidade social que eu super acredito, mas que não é só isso, né? Às vezes você vai ter que batalhar um pouco mais. Eu lembro que na época da faculdade, no começo, eu acordava 5 da manhã, ia dormir meia-noite, que tinha trabalho depois. Mas valeu a pena e vai valer a pena pra você também. Tudo isso pra te dizer que não tenha medo, faça, mesmo se ninguém te incentivar, vá pras cabeças, você entendeu? Não permita que ninguém te diminua. E aí, em breve, eu vou abrir um Mapstart. Que é meu curso, é um curso, tá? Não é uma mentoria. Que lá a gente fala do método mapa. Que você vai sair de lá pronto. Você vai sair de lá pronto para abrir seu escritório. E eu não tô falando físico, tá? O seu escritório. Lá você vai aprender direito previdenciário e gestão. Minha ideia é tudo num lugar só. Que num lugar só você tem o pacote completo, né? Para reduzir a quantidade de cursos que investe e tudo mais. Então você vai aprender
como organizar seu escritório, vou te ensinar como eu organizo meu escritório, sem investimento, não tinha dinheiro no começo e eu fazia essa gestão sem investimento inicial, vou te explicar como eu fazia, de uma maneira simples para que depois você vai escalando e melhorando isso. E aí lá no Método Mapa, você aprende direito previdenciário, do zero até o protocolo, atendimento ao cliente, eu te ensino como eu faço no escritório. Então, são diversos pontos muito interessantes que a gente vai estudar no Método Mapa, no Mapa Start, que eu ensino no Método Mapa. E, gente, é um divisor de carreiras, tá? É um divisor de carreiras muito interessante. Mas o vídeo não é sobre isso somente, né? A base disso é o Método Mapa. Mas, para além disso, não permitir que ninguém determine o seu destino, o seu caminho. Você determinar isso. Às vezes a gente precisa de um incentivo e não tem, então eu tô aqui te incentivando. Vá pras cabeças e não deixe ninguém te parar. Entendeu? Ah, mas eu tô borocochô porque fulano, ciclano. A partir de hoje, você vai ativar a sua surdez seletiva e não vai escutar nenhum comentário, nenhuma piadinha que veio pra te diminuir. Só vai escutar o que tá te incentivando. Um beijo, eu espero que eu tenha te ajudado.